Em meados dos anos 70, a Guerra Fria já é parte da vida de todos há décadas. Já faz tempo que Stalin morreu, mas a determinação da Rússia em espalhar o comunismo continua tão forte quanto antes. As frequentes paradas militares na Praça Vermelha são um sinistro lembrete das capacidades nucleares da União Soviética. Armas que seriam um grande elemento de dissuasão nesses tempos de guerra e paz. Mas após 30 anos de Guerra Fria, a doutrina da destruição mútua assegurada não parece mais ser uma base para uma paz duradoura. Nossas nações têm agora 5 vezes mais ogivas nucleares do que tínhamos há 8 anos. Descobertas na tecnologia nuclear jogam mais lenha no fogo da corrida armamentista nuclear. Dezenas, centenas, milhares de sistemas e cada um deles é capaz de destruir uma enorme parte da humanidade num piscar de olhos. E o fim de uma guerra nunca põe fim ao sofrimento. Os corpos ficam abandonados até serem mutilados pelos animais e pelo trânsito. Enquanto a Guerra Fria se espalha para mais um continente, garotos se tornam assassinos em massa. E aprendem rapidamente como é viver na mira de um rifle Kalashnikov. Eu fui para lá, basicamente, para ter dinheiro para comprar uma casa. E a mais nova arma nuclear é uma assassina invisível. Uma arma simplesmente diabólica, totalmente desumana. Chile, novembro de 1970. Esta nação costeira realiza eleições democráticas desde 1932, algo raro na América do Sul. Até que, em uma fatídica eleição presidencial, o povo chileno elege uma coalizão socialista. Neste ano, ocorreu um acontecimento político surpreendente na América Latina. Em setembro, Salvador Allende foi eleito presidente do Chile, o primeiro chefe de Estado marxista no continente a chegar ao poder por meios democráticos. Nós ficamos muito felizes porque Allende representava uma grande mudança para a sociedade chilena. Bom, minha posição, inicialmente, era como funcionário no sul do Chile, do Ministério da Agricultura. Para Allende, um médico que entrou para a vida política, esta é a 4ª tentativa de se tornar presidente. E ele não perde tempo para começar uma série de reformas em seu país. O Chile era governado pela oligarquia. E todos os governos anteriores eram marionetes dos Estados Unidos. E eles pegavam os recursos naturais do Chile através das empresas norte-americanas. As grandes minas a céu aberto do Chile produzem a maior quantidade de cobre do mundo. E os proprietários das 3 maiores são dos Estados Unidos. O presidente marxista do Chile, Salvador Allende, nacionalizou as minas de cobre dos Estados Unidos. O governo nacionalizou os grandes bancos e grandes latifúndios. Infelizmente para o governo americano, Allende é um comunista. E com o Chile a apenas 6.500 quilômetros ao sul dos Estados Unidos, isso é um problema. Um problema que precisa ser resolvido. Nixon disse para Kissinger: você precisa parar o governo Allende a qualquer custo. Nos Estados Unidos, ações começam a ser preparadas pela cúpula do governo. Os planos do governo falharam. A teoria marxista não funciona em um povo livre. Sem que muitos saibam, o presidente americano Richard Nixon está planejando derrubar o governo de Allende. Primeiro, Washington corta o crédito para o Chile. O Banco Internacional, o Fundo Monetário, eles cortaram toda a ajuda ao Chile. A economia chilena desacelerou. A comida ficou escassa e quando os protestos contra o governo começaram, Allende declarou um estado de emergência e impôs o racionamento de comida. A tensão aumenta no país. Nós não tínhamos uma percepção clara da influência americana no Chile daquela época.
E eles estavam conversando com vários membros do exército para convencê-los da necessidade de derrubar o governo Allende. O exército chileno enfrenta dificuldades para concretizar o golpe. Como podem ouvir, agora o combate começou com tudo. Aqui tem mais. Caos e terror tomam as ruas de Santiago. O câmera televisivo Ricardo Correia estava filmando parte de um tiroteio do 11º andar da United Press International e soldados na rua viram o reflexo de sua câmera. Acabaram confundindo com o brilho de uma arma e metralharam o escritório com tiros de fuzil. Foi uma tragédia. A tentativa de golpe fracassa desta vez. 6 semanas depois, Allende é reeleito presidente. Mas sua reeleição não traz com ela a paz necessária. Enquanto isso, caminhoneiros em greve e suas famílias estão acampados em campos ao lado de seus veículos desligados. O exército tomou a maior parte dos veículos, mas está à procura de guinchos, pois os donos dos caminhões furaram os pneus e retiraram peças dos motores. Documentos recentemente publicados revelam que os Estados Unidos financiaram a greve dos caminhoneiros. Mesmo Allende, eu acho, não estava ciente de que o governo americano pudesse derrubá-lo. Apenas 5 dias após ser formado, o gabinete de ministros do presidente Allende sofreu sua primeira baixa. O general César Ruiz era seu ministro dos transportes. Ele também renunciou ao comando da Força Aérea. A economia chilena entra em colapso. Os resultados são catastróficos. Bom, ver o La Moneda ser bombardeado foi inacreditável. Tinham 2 bombardeiros e eles ficavam voando em volta do prédio. Eles voavam em volta do nosso apartamento, bombardeavam o La Moneda e davam a volta. Fizeram isso umas 10 vezes. Eu achei que teria alguma resistência, sabe? Porque não acreditávamos que o exército ou todas as forças armadas estavam com o golpe. E nós erramos. O ataque do exército contra o Palácio Presidencial foi brutal. Quando o tiroteio começou no Chile, cerca de 12 dias atrás, com um golpe contra o governo de Salvador Allende, cerca de 350 americanos se abrigaram em Santiago e em outras cidades. Tinha um combate acontecendo entre os atiradores em cima de nós e os homens do exército embaixo. E você pega no fogo cruzado? Sim. Depois de 3 dias, um homem do Corpo da Paz veio nos buscar e nos escoltou. Bom, Salvador Allende tinha declarado guerra contra a classe média e a classe média reagiu. E eles basicamente o mataram. Horas após o golpe militar, Allende é encontrado morto no Palácio de La Moneda. Ele morreu com um tiro na cabeça. Alguns dizem que foi suicídio, mas esse tema é discutido desde então. Muitos hoje dizem que Allende cometeu suicídio, mas pelas informações que temos hoje, Allende foi morto pelo general Palacios. Eu, pessoalmente, não tenho nenhuma simpatia pelo marxismo, mas o governo tinha sido eleito pelo povo e isso é um golpe de Estado militar. O líder do golpe é o general Augusto Pinochet. Allende o tinha nomeado como comandante-em-chefe do exército apenas um mês antes. Atravessada por uma honda crise. Eles invadiram minha casa, destruíram meus livros e a casa toda. E muitas pessoas desse grupo foram mortas, como meu querido amigo, o Dr. Hernan Henrique, que eles fizeram desaparecer e a quem eles nem deixaram ligar para se despedir da sua esposa. Pinochet dá início a 17 anos de uma brutal ditadura militar.
Seu governo vai matar mais de 3.000 pessoas e torturar mais de 29.000. O comunismo foi esmagado no Chile, mas o resultado não traz liberdade para o povo. Ele era um estado terrorista, sabe? Eles usaram o poder das armas, sabe? E o poder do exército para criar uma sociedade sem voz. A luta pela paz continua no Chile e em vários outros países em desenvolvimento. Agora, a Guerra Fria já chegou aos 4 cantos do mundo. E conforme as tensões aumentam, as superpotências se preparam para retomar as negociações. Negociações que podem trazer esperança, mas que também podem levar à guerra total. Em meados dos anos 70, a Guerra do Vietnã está quase acabando, mas a corrida armamentista global está chegando a níveis inimagináveis. Ocidente e Oriente se esforçam para criar armas nucleares maiores e mais letais. A União Soviética e os Estados Unidos têm acumulado milhares de armas nucleares. Nossas nações têm agora 5 vezes mais ogivas nucleares do que tínhamos há 8 anos. Mas nós não estamos 5 vezes mais seguros. O sistema de comando e controle, supostamente muito sofisticado, que era utilizado tanto nos Estados Unidos quanto na União Soviética, na verdade não era muito sofisticado. E foi uma enorme sorte nós termos evitado durante a Guerra Fria e até nos anos seguintes uma catástrofe nuclear. Em 1972, os Estados Unidos possuíam quase 26.000 ogivas nucleares. E a União Soviética tinha quase 16.000. Os Estados Unidos e a União Soviética são os únicos países que têm as condições de começar uma guerra nuclear geral. E, portanto, são os únicos países que podem extinguir a vida civilizada como a conhecemos. Desde que elas surgiram, as armas nucleares têm sido vistas como as armas de destruição em massa mais perigosas. E isso ainda é verdade. Mas ainda se pensarmos que a capacidade dessas armas não é um valor constante, mas ela não para de crescer. Eles começaram a construí-los em grandes quantidades, dezenas, centenas, milhares de sistemas. E cada um deles é capaz de destruir uma enorme parte da humanidade num piscar de olhos. Os dois lados acreditavam que a única maneira de evitar a aniquilação era estar à frente do outro em termos de poder destrutivo. Mísseis como o Pershing podem transportar uma ogiva nuclear até um alvo a mais de 16.000 quilômetros de distância. Com sua precisão, ele pode perfurar alvos pequenos e resistentes ou penetrar a fundo no solo, detonando com o efeito de um terremoto. Este é um míssil de cruzeiro aéreo da Boeing sendo carregado no compartimento de bombas de um B-52. Esta aeronave já foi o principal braço estratégico da Força Nuclear dos Estados Unidos. O elemento mais avançado da construção do míssil, um computador de navegação, orienta o voo rasante da arma. A essa altitude, o míssil será difícil de detectar antecipadamente, já que vai aparecer muito pequeno no radar. E os soviéticos devem ter um conjunto de ogivas com potência de ordem de 1 megaton. Uma vez que você obtém esse tipo de poder destrutivo, seu competidor também vai querer ter. Então, realmente não tinha como evitar esse esforço gigantesco, tanto pelas potências ocidentais quanto pelas potências do leste, para obter essas armas e, depois de obtê-las, para melhorá-las. É por causa desses aviões que os americanos dizem que suas novas armas são necessárias. São os bombardeiros de contra-ataque de geometria variável soviéticos, 70 aeronaves supersônicas e 132 mísseis nucleares russos, os SS-20, foram posicionados na Rússia Ocidental. Nossos sistemas políticos não conseguiam manter o passo desses desenvolvimentos tecnológicos. Estamos falando de capacidades que eram quase inimagináveis. E, portanto, os processos políticos e diplomáticos estavam constantemente defasados.
O desenvolvimento mais recente é um míssil com várias ogivas nucleares. Cada uma capaz de atingir um alvo diferente. O míssil de reentrada múltipla independentemente direcionada. Os soviéticos conseguiram demonstrar, e com sucesso, os testes de voo, a capacidade de MIRV. Eles têm 4 ICBMs em desenvolvimento, e 2 deles já fizeram demonstrações de sua capacidade MIRV. Nós achamos que é muito provável que a função MIRV também esteja presente nos outros 2. Alguns dos MIRVs russos têm capacidade para até 38 ogivas cada. Isso saiu do controle. Simples assim. Mas eu também não subestimaria a importância para a humanidade e para nosso povo de tomar várias medidas para colocar o problema nuclear sob certo controle. Os dois lados já tinham assinado um tratado, o SALT I, que congelava os mísseis balísticos nos níveis de 1972. Mas isso não era o bastante. Um novo tratado busca reverter o avanço da máquina de guerra nuclear. É o Tratado de Limitação de Armas Estratégicas II, ou SALT II. Houve momentos e épocas de esperança real durante a Guerra Fria de que a sanidade prevaleceria, como o Tratado de Limitação de Armas Estratégicas nos anos 70. Os Estados Unidos sozinhos não podem livrar o mundo do terrível espectro da destruição nuclear. Mas vamos trabalhar com os outros para esse fim. Sempre houve um profundo entendimento dos horrores associados às armas nucleares e um entendimento profundo de que elas eram inaceitáveis. O problema é que isso não evitou que gigantescos estoques de armas nucleares fossem acumulados, chegando a 86 mil, eu acho que foi o total máximo durante a Guerra Fria. As negociações do SALT II ganharam fôlego sob o novo presidente americano. Eu ouvi falar muito bem de você e de seu trabalho aqui em Washington. Muito obrigado, presidente. Eu espero poder criar uma relação muito boa com você. Eu também espero mesmo, senhor. E também com o senhor Brezhnev. Anatoly Dobrynin, embaixador soviético em Washington desde o governo Kennedy, presenteou o governo com bonecas russas artesanais, começando assim sua relação oficial com o novo presidente dos Estados Unidos. A abordagem do presidente Carter quanto às relações com os russos era: eu vou tentar entrar na cabeça dos líderes soviéticos e eu sou persuasivo o bastante para que eles vejam que o nosso modelo é melhor que o deles. Ele era um homem muito sensato e compreendia os riscos associados à guerra e à guerra nuclear em particular. E ele fez uma contribuição muito importante ao avanço dos acordos nucleares. E neste ano vamos dar mais um passo rumo ao objetivo final, que é a eliminação de todas as armas nucleares deste planeta. Uma liderança mais sensata, mais humana mesmo, e que conseguia entender os riscos catastróficos envolvidos e que estava muito relutante em participar do tipo de aventura perigosa que tinha criado tantas preocupações sob outros presidentes. Os líderes de ambos os lados não acham mais que uma guerra possa ser evitada apenas pelo medo. O medo da destruição mútua assegurada. Cada vez mais teme-se que alguém, qualquer um, ainda possa apertar um botão e começar a Terceira Guerra Mundial. Portanto, sempre há a possibilidade de que um desentendimento possa levar a um confronto e à guerra. O SALT II substitui a doutrina da destruição mútua assegurada por uma nova ideia, Détente. Nós devemos ter claro desde o início o significado do termo détente. Ele é a busca por uma relação mais construtiva com a União Soviética. Détente, que significa uma distensão de relações hostis, é a última opção disponível para evitar uma catástrofe global. Mas enquanto os líderes globais continuam a lutar pela paz e buscam um acordo, a Guerra Fria continua com tudo.
Em 1973, a guerra se tornou parte da vida de um pequeno país no Mar do Sul da China. Há anos, o Vietnã é palco de uma guerra indireta em larga escala entre as forças dos Estados Unidos e da China. Mas agora, há espaço para um otimismo cauteloso. Pela primeira vez em 12 anos, não há forças militares americanas no Vietnã. Todos os prisioneiros de guerra do nosso país estão voltando para casa. Os 17 milhões de pessoas do Vietnã do Sul têm o direito de escolher seu próprio governo sem interferência externa. E por causa do nosso programa de vietnamização, eles têm as forças para defender esse direito. Nós evitamos que um governo comunista fosse imposto pela força no Vietnã do Sul. Mas o presidente Nixon falou cedo demais. Quando o fornecimento de auxílio militar dos Estados Unidos foi cortado, no final de 74, era quase inevitável. Não dava para lutar de mãos nuas. Abril de 1975. Os Vietcong atravessam a fronteira que separa o norte do sul. A marcha rumo à capital do Vietnã do Sul começa. Diversas batalhas pelo controle das estradas que levam até Saigon estão em curso. A segunda etapa da ofensiva de primavera dos comunistas começou. Os corpos dos soldados do Vietnã do Norte e de seus aliados do Vietcong são deixados apodrecendo nas ruas. Agora os corpos ficam abandonados até serem mutilados pelos animais e pelo trânsito. Eu vivi meus últimos dias na guerra, na linha de frente, porque eu era médico de combate de um regimento de Rangers. Eles não paravam de nos atacar com artilharia poderosa que tinham. E tivemos que nos entrincheirar bem fundo e viver como ratos dentro das trincheiras. Se você encostasse a orelha no chão, dava para ouvir o ruído distante dos tanques inimigos se aproximando. E isso assustava todo mundo para valer. Nós estávamos no centro dos combates e eu fui capturado ao vivo pelo inimigo. Se você está morrendo de fome fazendo trabalhos pesados do nascer ao pôr do sol, tudo que você pensa é em comida. Tudo em que você pensa em alguns minutos de descanso. Eles quase te reduzem à condição de animal. E isso é lavagem mental. Em poucos dias, os comunistas chegam aos arredores de Saigon. Os jatos atacaram durante a hora do rush em Saigon, quando o trânsito está mais intenso. As lojas, bancos e escritórios foram fechados e as pessoas começaram a lotar as ruas, correndo para voltar para casa. A comunidade internacional responde imediatamente à invasão. Os estrangeiros, em sua maioria franceses, americanos e alemães, correm para comprar passagens para sair do país. E as embaixadas evacuam seu pessoal. Você não acha que, ao evacuar a embaixada, pode haver uma crítica de que você está saindo cedo demais e talvez ajudando a aumentar o pânico? Não, eu acho que ninguém pode nos acusar disso. Você mesmo viu a leva de americanos indo embora. Saigon, 30 de abril, 8 da manhã. O último helicóptero americano no topo da embaixada americana se prepara para transportar os últimos evacuados, fugindo do avanço do exército comunista. Apesar da maioria dos estrangeiros escapar, os vietnamitas do sul são deixados à sua própria sorte. Muitas horas após a última partida, dezenas de pessoas ainda lotavam o telhado da embaixada, esperando em vão serem resgatadas. Essas pessoas estão cometendo suicídio ficando aqui em cima, mas o que eu posso fazer? Centenas pulavam em pânico para dentro de qualquer barco que pudessem alcançar, subindo a bordo a qualquer custo e deixando tudo para trás. Depois de várias tentativas fracassadas, finalmente eu e minha noiva, que hoje é minha esposa,
conseguimos escapar. Nós sabíamos do perigo, mas decidimos que era melhor vivermos juntos em liberdade ou morrermos juntos. E foi uma viagem de barco muito traiçoeira. Em um barco muito pequeno, com 9 metros de extensão e 33 pessoas. E no barco, você podia encostar na água aqui, de tão pesado que ele estava. A capital do Vietnã do Sul aguarda a chegada dos vencedores. E então, pouco após o meio-dia, chegou o clímax de 30 anos de combate. Eles eram uma força disciplinada entre os milhares que chegaram. Não há relatos de um só caso de saques, bebedeiras, estupros ou execuções. As pessoas que horas antes temiam por suas vidas, agora corriam para as ruas para celebrar e dar as boas-vindas. A sensação de alívio em Saigon era quase tangível. Mas nem todos encararam a derrota de maneira tão otimista. Este oficial cometeu suicídio em frente ao monumento aos soldados, algumas horas antes da chegada dos comunistas à cidade. E no dia 30 de abril, Saigon caiu. E então o presidente Duong Van Minh se rendeu. E lágrimas escorreram pelo meu rosto. Eu chorei em silêncio pelo meu país. Era um sentimento muito forte. Raiva, frustração e ódio. Ódio pela traição dos nossos aliados. Nem sempre as pessoas concordam com a palavra perder, mas foi isso aí, nós perdemos. Quando o Vietnã do Sul caiu, 7 outros países viraram comunistas numa sucessão muito rápida. Ao raiar do primeiro dia de paz no Vietnã em 30 anos, as lojas e alguns bancos continuaram fechados. Mas nos mercados de Saigon foi um dia como qualquer outro. Mas é claro que algumas coisas mudaram. No mercado principal, comerciantes foram rápidos em trocar as bandeiras à venda. Agora Hanoi estava dando as ordens e todos tinham que marchar no passo. Eu acho que o Vietnã do Sul foi uma vítima do jogo de xadrez global. Conforme o desfile de tanques continuava, a sensação geral era de conclusão de que os comunistas tinham estabelecido, para além de qualquer dúvida, um firme e inabalável controle sobre a terra e o povo que eles tinham acabado de conquistar. Para muitos vietnamitas, muitos anos de opressão estavam à frente. E enquanto uma era de guerras finalmente chegava ao fim em um país, o conflito entre a democracia e o comunismo se reacendia em outro. 1975. Enquanto uma guerra indireta pós-colonial termina na Ásia, uma outra começa na África. A nação sul-africana de Angola acaba de se livrar da ocupação colonial. Após séculos no poder, Portugal finalmente se retirou do país. Eles só saíram e os movimentos de libertação tiveram que se virar sozinhos. Era a sobrevivência do mais forte. O MPLA era o que era mais forte em Luanda, a capital, e, portanto, eles estavam prontos no dia 11 de novembro de 75 para declarar a independência. O poder é tomado pelo Movimento Popular de Libertação de Angola, o MPLA.
O movimento popular nasceu durante os 14 anos de guerra de guerrilhas contra Portugal. O MPLA é comunista e ele tem apoio popular, além de armamentos soviéticos. O lança-foguetes russo BM-21 é uma das poderosas armas de seu arsenal. Cada um desses caminhões pode lançar 40 foguetes explosivos, cada um com um alcance de até 20 quilômetros. Para aprender como é estar sob o fogo adversário, 3 recrutas assustados encaram um fuzil e uma metralhadora disparando munição real. A própria União Soviética não podia enviar seus próprios soldados lá. Eu acho que tinha um protocolo em efeito entre Moscou e Washington, de que eles próprios fisicamente não podiam se envolver. Mandavam seus aliados. A luta pelo poder e pelo destino de Angola se torna uma guerra caótica. Uma força paramilitar populista de centro-direita, conhecida como a Frente de Libertação Nacional de Angola, ou FNLA, e o grupo marxista União Nacional pela Independência Total de Angola, a UNITA, brigam entre si e com a MPLA pela supremacia. 8 semanas atrás, estes jovens estavam na selva angolana, ou morando nas favelas das cidades angolanas. Agora, após um curso intensivo com instrutores russos e cubanos, eles vão se juntar ao exército de 30 mil homens do movimento popular. A União Soviética enviou o equivalente a quase 200 milhões de dólares só de equipamento militar para Angola nos últimos 9 meses. Entre 5 e 7 mil forças militares cubanas estão em Cuba, estão em Angola. E de fato, eles parecem estar em toda parte, exceto em Cuba. De novo, foi essa questão externa, o que era chamado de Guerra Fria. Então, um lado apoiava os marxistas-leninistas e o outro apoiava a Washington capitalista. Você tinha que escolher um lado. Não dava para estar em Angola sem apoiar um lado ou o outro. Então, foi um período traumático. Havia guerras por procuração acontecendo no mundo inteiro. Angola foi uma das guerras simplesmente catastróficas na África, com milhares de mortos. Nós esquecemos da escala desse tipo de conflito e isso estava acontecendo ano após ano. Às vezes, junto de crimes de guerra e do pior tipo de comportamento possível. Essas pessoas não sabem pelo que você está lutando. Elas só querem continuar as vidas delas. Só querem arar os campos e cuidar dos bodes, ovelhas e gado. Elas não entendem esses grandes princípios de democracia e marxismo. Os Estados Unidos apoiam os grupos da oposição, a FNLA e a UNITA. O MPLA está recebendo mais armas, mais tanques, mais mercenários cubanos, mas estamos preparados para enfrentar qualquer ataque contra nós do MPLA. Angola é um país muito grande e está quase na África Central. Então, se os soviéticos fossem capazes de criar um estado vassalo em Angola, usando as tropas deles e as cubanas, ali poderia ser uma base de onde o comunismo se espalharia pelo continente africano. Nós sabemos que os soviéticos escolheram um lado e automaticamente nós escolhemos o outro. Bom, nós estamos prestes a gastar nossos primeiros 100 milhões de dólares e talvez gastemos mais. Agora, os Estados Unidos estão envolvidos em mais uma guerra por procuração. Muitos sugerem que a grande riqueza de Angola em recursos minerais pode ser um dos motivos.
Angola tinha muitos terrenos férteis e tinha também minerais, e eles tinham petróleo. Bom, Angola era uma fonte de recursos minerais. Era extremamente atrativa como zona de guerra entre as grandes potências por causa disso. Ninguém queria que o outro lado pusesse as mãos nesse tipo de recursos. O apoio americano envolve dinheiro e armamentos. Os Estados Unidos também tentam esconder sua participação. Eles não mandam soldados, mas mandam recursos com os quais as forças opostas ao governo podem adquiri-los. A CIA envia dinheiro para a FNLA e para a UNITA contratarem mercenários. É tudo secreto. Não é uma coisa que você possa relatar para o Congresso americano. É uma coisa secreta, sabe? E depois, todos vão dizer que atrocidades terríveis, pessoas queimadas vivas enquanto dormiam, que pessoas horríveis e coisas assim, sem saber que elas estão sendo financiadas pela CIA. Para reafirmar este argumento, alguns cartazes mostram o capacete de um mercenário com dólares americanos caindo de dentro. Mercenários. Pessoas que participam de conflitos armados em outros países por interesses financeiros pessoais. Esses soldados de aluguel reforçam as tropas da FNLA e da UNITA. O termo mercenário sempre foi um pouco mal visto quando em relação com Angola. Bom, para essas pessoas, o ponto de partida e ponto final é o dinheiro. Com um grande suprimento de soldados e equipamentos dos dois lados, a vida do povo angolano é consumida pela brutal guerra. Eram tempos muito perigosos. Sempre houve controle para reduzir o risco da União Soviética e dos Estados Unidos chegarem muito perto de irem às vias de fato um contra o outro. Mas nenhum desses controles parecia se aplicar para proteger as pessoas sofridas da África e de outras partes que eram, na verdade, peões nesse jogo muito maior. Os efeitos da Guerra de Angola no povo foram muito ruins e mantiveram essa nação muito empobrecida por um longo tempo. Muitas minas terrestres foram espalhadas, muitas pessoas foram mutiladas, muita gente morreu. Esse menino de 10 anos de idade ficou gravemente ferido durante o ataque contra Kahama. A perna dele foi arrancada. A população civil fugiu. Kahama foi abandonada ao caos e aos soldados. O povo de Angola estava sofrendo muito mesmo. E todos os recursos eram gastos com esforço de guerra. Ao invés de serem gastos com educação, saúde, habitação, estradas e infraestrutura. O conflito prolongado, as mortes e a destruição, isso teve um impacto. No que diz respeito aos combates, para nós, os cubanos ou os russos não têm direito de matar angolanos. Eu não prefiro ninguém. Eu prefiro que deixem os angolanos sozinhos para resolver seus problemas. Os mercenários têm a fama de ser brutais. Eles também são ilegais, de acordo com a Convenção de Genebra. Havia mercenários de vários países que foram para lutar dos dois lados, tanto com os comunistas quanto com as forças apoiadas pelo Ocidente. E então houve várias execuções e assassinatos extrajudiciais que aconteceram nesse período. Ao serem capturados, os mercenários não são considerados prisioneiros de guerra. Eles são julgados como criminosos comuns. Luanda, a capital da recém-independente Angola. Os homens de marrom são mercenários. Seu líder era Costas Georgiou, que se apresentava como Coronel Calan. Todos meus homens que foram capturados, os chamados mercenários e o resto dos meus soldados que vocês capturaram, estavam todos sob o meu comando direto. Então, qualquer responsabilidade e quaisquer acusações contra eles, certo? Eles seguiram minhas ordens. Eram apenas soldados. 13 homens estão sendo julgados sob risco de morte. 3 são americanos e os outros 10 são britânicos. Eles foram pagos para lutar contra a MPLA,
um movimento que ganhou a guerra civil e que agora governa Angola. Após serem capturados em combate, eles estão sendo acusados de cometer crimes contra a paz e contra Angola. Barker, você reitera que não quer um advogado britânico? Eu confio no povo angolano e espero ter um julgamento justo do povo angolano. Quero um advogado angolano. Muitos dos mercenários nunca tiveram nenhum treinamento militar antes de se juntar ao exército de Kellan. Valeu a pena todo o sofrimento e toda a matança? Eu faria de novo, sim. Por quê? Para derrotar o comunismo. Eu fui para lá, basicamente, para ter dinheiro para comprar uma casa. Um total de 200 mercenários britânicos participaram da guerra. Alguns dos homens sendo julgados tinham sido atacados pelo Kellan e eram tratados como desertores. Sob quem você lutou? Kellan. Comandante Kellan. Ele comandava o norte. Ele é maluco. 14 mercenários britânicos, segundo relatos, foram mortos em Makela. Um deles foi morto pelo próprio Kellan. E os outros foram mortos sob suas ordens pelo grupo do segundo em comando de Kellan. Ele atirou no jovem soldado Copeland e depois ele levou os outros embora já sem uniforme? E os colocou em uma caminhonete. E os levaram embora? E a próxima coisa que nós ouvimos foi uma longa série de disparos. A maior parte dos observadores acreditam que, apesar da pena de morte ter sido mencionada, é pouco provável que ela seja aplicada a eles, exceto talvez aquela. Isso é tudo que eu tenho para dizer. E não vou responder mais nenhuma pergunta. Certo? Com todo o respeito. Todos são condenados. Os crimes incluem assassinato e as penas são pesadas. 9 dos homens são condenados entre 16 e 30 anos de prisão. Para os outros 4, a pena é pior. Seu líder Costas Georgiou, conhecido como Tony Kellan, bem como Andrew Mackenzie, de 25 anos, Derek Barker, de 35, e Daniel Gerhardt, de 34, são condenados à morte. Nós apelamos a mais de 10 países. Nós apelamos diretamente ao presidente Neto. Nós apelamos também através de organizações internacionais como a Cruz Vermelha. Os governos americano e britânico falam diretamente com o presidente angolano, Agostinho Neto. O presidente Neto disse que iria esperar, antes de assinar a ordem da execução, antes de ter visto a reação do mundo à pena de morte, que foi decidida pela nossa justiça. Se a senhora pudesse falar diretamente com o presidente da Angola, o que diria a ele? Eu pediria clemência e o perdão da pena dele. 10 dias depois, todos os 4 mercenários condenados foram levados até um pelotão de fuzilamento do MPLA. Andrew Mackenzie está em uma cadeira de rodas, devido a ferimentos sofridos no combate. Ele opta por ficar de pé durante sua execução. Apesar do enorme apoio americano e russo, que ampliaram o conflito em Angola, a mais de 5.000 quilômetros dali, as conversas sobre o Tratado de Limitação de Armas Estratégicas são retomadas. O SALT II vai tentar fazer com que o relógio do apocalipse volte para trás, tirando o mundo da rota da aniquilação. As guerras indiretas no Sudeste Asiático e no Vietnã não levaram nenhum dos lados a obter um sucesso significativo na Guerra Fria. Após uma série de tentativas fracassadas, os dois lados se reencontram na mesa de negociações. Em novembro de 1974, ocorre a cúpula de Vladivostok. O presidente americano Gerald Ford e o secretário-geral soviético Leonid Brezhnev discutem os termos de um segundo tratado de limitação de armas estratégicas, o assim chamado Acordo SALT II. Como era de se esperar, após 30 anos de desconfiança, reconstruir uma relação não será fácil. A OTAN calcula que o Pacto de Varsóvia tenha quase 3 vezes mais tanques de guerra do que o Ocidente. O ministro das Relações Exteriores russo afirmou que não havia um desequilíbrio e que a OTAN e o Pacto de Varsóvia tinham uma paridade em forças militares.
Os debates continuaram dos dois lados sobre os detalhes do tratado. Ele não permite que a União Soviética construa nem um míssil balístico moderno a mais em submarinos, além do nível de 950 com que concordamos. Cada um dos lados desenvolveu uma estratégia nuclear diferente. Os Estados Unidos se concentraram na precisão dos mísseis, enquanto a União Soviética desenvolvia ogivas cada vez maiores. A essa altura, existem armas nucleares o bastante para destruir o mundo completamente várias vezes. E ainda não há nenhum acordo sobre como parar essa corrida. Temos continuado as discussões com a União Soviética sobre o SALT e outros assuntos. Em março, quando estive lá, a União Soviética fez uma proposta que, em teoria, era interessante, mas os números dela não se mostraram aceitáveis para nós. Assim que o SALT II começa a avançar, uma manchete assustadora para tudo. Em junho de 1977, uma nova arma nuclear está sendo desenvolvida. Uma falha de comunicação no governo fez com que o presidente dos Estados Unidos não ficasse sabendo disso. Jimmy Carter fica sabendo sobre ela quando uma manchete do Washington Post faz um estardalhaço em todo o mundo. A bomba de nêutrons é uma variação das armas termonucleares. É uma arma simplesmente diabólica, totalmente desumana. A bomba de nêutrons. Testes feitos secretamente em Nevada no ano de 1963. As pesquisas continuaram discretamente sob Nixon e Ford. A bomba de nêutrons, quando nós ficamos sabendo dela, bom, ela é a arma do apocalipse perfeita, de certo modo. Ela mata as pessoas sem destruir os prédios. O presidente Carter define a si mesmo como um defensor da paz. Mas a força blindada dos países do Bloco do Leste sob controle soviético é cerca de 3 vezes maior do que a da Europa Ocidental. Apesar de suas consequências horríveis, Carter vê a bomba de nêutrons como um único modo de parar uma invasão soviética por terra. A arma de nêutrons foi pensada para ser utilizada contra forças blindadas massivas e talvez esmagadoras. Você poderia parar uma invasão com bombas de nêutrons, matando toda a tripulação dos tanques, toda a infantaria e tudo mais, mantendo os tanques intactos e parando o avanço. A bomba de nêutrons gera uma pequena explosão, mas libera uma quantidade 10 vezes maior de uma radiação letal. Esta nova arma ainda não foi posicionada na Europa, mas já está gerando protestos. O ministro das Relações Exteriores russo afirmou que uma futura decisão da OTAN de posicionar as novas armas nucleares na Europa Ocidental destruiria as bases de negociação de um futuro desarmamento. Apesar das objeções internacionais, o presidente Carter tenta mostrar as vantagens da nova arma para a Europa. Nós não estamos fazendo essas armas para nós. Estamos fazendo essas armas para nossos aliados da OTAN, para proteger o território deles. Protestos antinucleares se espalham por todo o continente europeu. A resposta é que nenhuma decisão foi tomada em relação à bomba de nêutrons. E então, o jogo muda. A União Soviética detona sua própria arma de radiação ampliada. O presidente Carter fez uma declaração pública que pretende adiar a tomada de uma decisão sobre a produção dessas armas para poder, no meio tempo, consultar a União Soviética sobre esse tema. Negociações organizadas às pressas chegam a um acordo com os russos. Mas a pressão popular na Europa não diminui. E Carter decide engavetar os planos da bomba de nêutrons. Uma decisão acaba de ser tomada. Achamos que é uma decisão sábia. Politicamente, diplomaticamente
E no espírito de nosso desejo comum de uma limitação de armamentos. O desenvolvimento de mais uma terrível arma da Guerra Fria é paralisado e nenhuma bomba de nêutrons é posicionada na Europa. As negociações sobre a limitação de armas estratégicas estão em curso há 7 anos. A ausência de avanços no desarmamento nuclear alimenta a insatisfação pública no Ocidente. Finalmente, em julho de 1979, os dois lados chegam a um acordo. Hoje, nós estamos prestes a assinar um acordo sobre armas estratégicas que satisfaz nossos objetivos. O Sr. Brezhnev veio a Viena em junho para assinar o SALT II, talvez o mais importante acordo de limitação de armamentos desde a Segunda Guerra Mundial. O SALT II impõe restrições a vários tipos de mísseis, além de comprometer os Estados Unidos e a União Soviética a limitarem seus sistemas de armas nucleares a 2.400 cada. Este é um momento histórico da Guerra Fria. Por 30 anos, o mundo esteve correndo rumo a um precipício. O SALT II começou a frear essa corrida. Ele vai limitar a corrida armamentista nuclear e diminuir a probabilidade de uma guerra nuclear. Apesar de trazer esperanças, o enfrentamento entre as superpotências estava longe do fim. Conforme um capítulo da Guerra Fria se encerra, um outro, ainda mais perigoso, se inicia.